Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. O meu nome é Fernanda e eu serei professora de vocês no curso de auxiliar administrativo pela escola IAGE. Gostaria de dizer para vocês que eu sou formada em recursos humanos, também tenho minha formação em pedagogia e atuo aí há 13 anos na área administrativa. Então, nós temos algumas coisas para conversar e vamos dar sequência então no nosso curso. É, para apresentar ele um pouquinho para vocês, o curso ele está dividido em 6 módulos a princípio. Então, nós temos um módulo sobre ética, nós temos um módulo sobre desenvolvimento pessoal, módulo de recursos humanos, de administração, contabilidade e também o sexto módulo, que é um apanhado geral de tudo que nós conversamos no decorrer das aulas, né, do curso. Então, nós daremos início aqui agora ao primeiro módulo, então, que é o módulo sobre ética, e a primeira aula do nosso curso é sobre ética profissional. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho a respeito disso. E a gente ouve muito falar sobre ética, né? Escuta muito em reportagens, né? Nos telejornais aí sobre condutas éticas, que os políticos não têm muita ética. E o que é a ética, né? O que realmente é a ética? Será que a gente não está confundindo a ética com alguma outra definição, né? Com algum outro conceito? Então, nós, nós vamos falar aqui, eu trouxe uma citação para vocês sobre o Costa, de 2010, essa citação, e que ele diz para a gente, então, que a ética é um conjunto de valores morais e o homem, por sua vez, é orientado por estes valores. Por esse motivo, pode haver várias visões em diferentes segmentos, pois depende da criação de cada indivíduo e do seu equilíbrio mental. Então, assim, a partir dessa fala desse autor, a gente já começa a criar um entendimento aí sobre a ética e já dá para perceber que ela será mais uma característica mais peculiar, mais pessoal de cada indivíduo, né? Então, eu queria dizer para vocês que a ética ela surge lá na Grécia Antiga. Então, os pensadores gregos, né, lá, isso aí a gente pode, para a gente se situar na história, a gente pode falar lá do século V antes de Cristo, né? Então, os pensadores gregos, eles já começavam a discutir e a refletir, pensar sobre a ética é, nesse momento da história, para tentar compreender e tentar entender um pouquinho a respeito do funcionamento, da regulação do comportamento humano, desde aquela época já. Então, o conceito e a aplicação desse conceito já vem nessa evolução, né? Desde essa época aí da Grécia Antiga. Então, e quando a gente vai falar sobre ética, a gente acaba sendo fisgado por outros elementos, né? Outros conceitos que são o conceito da moral e dos valores também. Então, nesse momento, quando a gente fala da ética, a etimologia da palavra, a etimologia é o estudo que se faz sobre a origem das palavras, né? Então, a etimologia da palavra ética, ela se origina de ethos, que significa caráter. Então, nisso a gente já pode até fazer um link com o que o autor anterior disse pra gente, né? O Costa disse lá pra gente a respeito disso, que realmente é uma coisa muito pessoal, muito intrínseca de cada pessoa, né? Então,
Nessa definição que nós trazemos aqui sobre a ética é uma reflexão sobre a moralidade. Então a gente precisa trazer o conceito de moral também. E como eu trouxe para vocês a etimologia de ética, eu trago também a etimologia de moral, que vem de mores. E que mores já nos remete à ideia de costumes, né? Tem a tradução aí de costumes. Então, a moral, ela será o conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Então, agora a gente já começa a distinguir algumas coisas, né? Então, e quando a gente vai falar sobre os valores, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? A ética nos traz a moral e a moral nos traz os valores, e é muito importante isso para nossa compreensão e até para o nosso julgamento de determinadas atitudes e ações que nós vemos por aí. Então, os valores, eles são o conjunto de regras, né, de convívio social, que embora não sejam registradas como leis, elas estão implícitas. Essa é uma definição muito importante e que eu acho bom a gente ressaltar, e nós vamos falar sobre ela mais para frente no decorrer da nossa aula aqui agora. Então, que os valores é um conjunto de regras de convívio social que, embora não sejam registrados como leis, estão implícitas. Então, nós damos sequência aqui agora. E aí, como nós podemos então definir a ética? A ética ela não se confunde com a moral, que nós já falamos anteriormente, que tem relação com os costumes, né? A ética ela vai trazer um clareamento para nossa consciência, né? Sobre o que é correto e o que não é correto. E a ética ela é um produto histórico-cultural que, como eu disse para vocês, ela já vem de muito tempo e a nossa cultura atual já nos trouxe muita reflexão sobre culturas anteriores e sobre todo o processo histórico que nós sofremos para construir a nossa sociedade hoje. Então, a ética ela vai buscar definir o que é virtude, o que é bom ou mal, o que é certo ou errado, permitido ou proibido para cada cultura e sociedade. Que aqui eu acho que nesse ponto também vale a gente ressaltar que cada povo, né, tem a sua cultura. Cada povo está inserido dentro de determinada sociedade, então tem a sua cultura. Nós temos, nós temos no Brasil uma miscigenação muito grande, então nós podemos dizer que a ética ela pode ser diferente, pode ter conceitos diferentes em determinados povos, né? Então, nós temos os povos indígenas que têm a sua cultura, nós temos os povos africanos que têm a sua cultura, nós temos os povos asiáticos que têm a sua cultura, os povos europeus que têm a sua cultura, e que, assim, a nossa cultura, né, brasileira, ela sofre muitas influências de todas essas vertentes, né? Afinal de contas, pelo nosso processo histórico aí, então a gente sofre muitas influências nesse sentido. E agora a gente vai trazer um pouquinho sobre ética no ambiente de trabalho. Mas antes de nós conversarmos a respeito desses itens que eu trouxe para vocês, são 8 itens, né? São 2 slides a respeito, mas antes da gente entrar nesse ponto, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, é uma história, né? Enquanto eu preparava a aula aqui para vocês, eu fui ler a respeito, fui estudar, né? Então, sobre uma história de um parque de diversões. E fica como reflexão para vocês, né? Para a gente ir construindo esse conhecimento a respeito da ética. Então, nós temos aqui a história de um pai que foi levar o seu filho
até um parque de diversões numa determinada ocasião, e esse parque promovia um desconto para crianças até 7 anos, né? Desconto nos ingressos lá para crianças até 7 anos. E aí o pai estava com o filho comprando o seu ingresso, e aí o atendente fala: pai, quantos anos o seu filho tem? E ele fala, na intenção de obter essa vantagem, obter esse desconto, ele fala: não, ele tem 7. E o filho não entendeu o que o pai fez, o que o pai falou, e às vezes até por uma ingenuidade da criança, ele falou: não, pai, eu fiz 9 semana passada, eu não tenho mais 7 anos. Né? Então isso acabou trazendo um certo constrangimento ali para o pai na hora de comprar os ingressos. O pai acabou se enfurecendo com a criança e foi fazer a correção, enfim. E isso nos traz uma reflexão muito interessante, né? Que às vezes a gente coloca a nossa integridade, vamos falar assim, até em jogo para se beneficiar de algumas coisas, né? E a nossa conduta ética, ela parte de pequenas atitudes como essa de dizer ao atendente a idade correta da criança. Então, às vezes pode parecer uma coisa muito pequena, mas são a partir dessas pequenas coisas que nós temos essa construção. Então, eu imagino que vocês já devem ter passado por muitas situações ou por algumas situações, né, onde era requerido a ética e às vezes as pessoas não têm essa conduta, não têm essa postura diante de determinada ação ou atitude, né? Então, quantas vezes aí na fila do ônibus as pessoas acabam cortando a fila, a gente até costuma dizer, né, que é o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. No trânsito nós encontramos muitos exemplos sobre a ética e eu acho que vale aqui uma frase que ela é até muito comum. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que vale a gente fazer esse complemento aqui. E eu trago para vocês a frase que é o seguinte: o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então eu acho que a gente pode deixar essa frase de efeito, vamos falar assim, para nossa reflexão sobre a ética e para a nossa conduta no dia a dia, né? Então, agora voltando para o nosso slide aqui sobre a ética no ambiente de trabalho, eu trouxe alguns itens e até fiz algumas anotações aqui para a gente conversar a respeito deles. Então, quando a gente vai falar sobre educação e respeito entre os funcionários, isso até parece ser simples, mas às vezes a gente pode se pegar preso pela rotina e às vezes a gente se coloca no automático e a gente esquece de fazer algumas coisas. E isso faz uma grande diferença no nosso dia, que é você dizer bom dia, dizer obrigada, a forma como você vai se comunicar com o seu parceiro de trabalho, né, com sua parceira de trabalho. Isso é muito importante, né? Não, a gente tem que considerar também as outras pessoas, considerar que às vezes nem todo mundo está num dia ótimo, né? E aqui trouxe outro no próximo item. A gente fala sobre cooperação e atitudes que visam ajudar os colegas de trabalho. Então, eu trouxe uma anotação aqui que é sobre a gente ter paciência para ajudar as pessoas. Né? Às vezes a pessoa ainda não pegou o ritmo, vamos dizer assim, de como faz determinado processo ou determinada atividade, e a gente já está muito acostumado a fazer aquilo, e a gente acaba não compreendendo o ritmo daquela pessoa. Né? Então a gente tem que ter paciência porque todo mundo um dia começou.
né? Então a gente precisa trazer essa reflexão e isso faz parte do nosso comportamento ético perante o nosso ambiente de trabalho, né? E ajudar aqueles que estão chegando, né? A empresa já geralmente promove um treinamento, um tipo de treinamento para esses profissionais que estão ingressando. E faz parte, né, do acolhimento do profissional, né, que está chegando na empresa agora e precisa desse acolhimento, dessa instrução, e isso conta muito, né? As pessoas são lembradas pelo que fazem, né? Além disso, nós colocamos aqui também como terceiro item a divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades realizadas na empresa. Às vezes parece muito simples, mas existem muitas pessoas, e eu digo isso por experiência, vivida nos dois pontos, positiva e negativa, que a pessoa às vezes sabe o processo, sabe como desempenhar determinada função, mas ela não transmite isso, porque acredita que a outra pessoa possa prejudicá-la em relação àquilo que está aprendendo, né? Então, não guardar para si o conhecimento, sem medo de compartilhar. Um exemplo disso nós vemos hoje vários vídeos, né, no YouTube ou em outras plataformas que as pessoas nos ensinam a fazer de tudo, desde cozinhar até fazer a construção de uma piscina, enfim, são N atividades, e e compartilhar o conhecimento é uma coisa muito rica. E isso compreende também a nossa postura ética diante da empresa, né, da corporação. E como quarto item aqui, eu coloquei para vocês a respeito o respeito à hierarquia da empresa, né? Dentro da empresa. E isso não é só para quem é quem são os nossos gestores, né? E isso não compreende apenas a eles, mas também quem está numa posição, vamos dizer assim, abaixo de nós, corporativamente falando, né? Então, de repente, são jovens aprendizes, estagiários, é, eles estão iniciando na carreira profissional deles também. E eles também merecem atenção, cordialidade, respeito. A gente não sabe a história de cada pessoa, né? A gente não sabe como que essa pessoa chegou até ali, o que ela lutou, o que ela batalhou para chegar até ali. Então a gente é importante e faz parte da gente entender esse processo, né? A pessoa também passou por dificuldades, também encara suas limitações para estar ali. E como nossa postura ética, a gente precisa ser cordial, generoso com essas pessoas que que estão à nossa volta no mercado de trabalho e principalmente no nosso trabalho. Eu também trouxe aqui para vocês a respeito da busca de crescimento profissional sem prejudicar outros colegas de trabalho. Esse tópico eu até acho um pouco, como eu posso dizer, polêmico, porque a gente ouve muito por aí histórias de pessoas que usaram de erros de outros parceiros, né, de parceiros de trabalho para se promover. Essa é uma postura que acaba acontecendo, a gente realmente observa isso em muitos momentos, mas cabe a nós, né, que estamos aprendendo e estudando a respeito disso, não levar isso adiante, né? A gente tem sim que buscar o nosso crescimento profissional e eu acredito que vocês, buscando o curso, por exemplo, estão fazendo isso para a carreira de vocês. Então a gente tem que buscar sim o nosso crescimento profissional, sempre se manter atualizado, sempre buscar de fontes seguras a informação, mas a gente tem que buscar tudo isso sem prejudicar outras pessoas, sem prejudicar os nossos colegas, porque eles também precisam do emprego, eles também precisam daquela renda, né? Então isso é muito importante.
E no próximo tópico eu coloquei aqui para vocês ações e comportamentos que visam criar um clima agradável, positivo dentro da empresa, como por exemplo manter o bom humor. É claro que a gente sabe que nem sempre a gente está bem humorado, nem sempre a gente está num dia assim, vendo passarinho verde, né? A minha avó costumava dizer muito isso. Nem sempre a gente está num dia assim muito feliz. Às vezes nós somos acometidos de alguma notícia ruim, alguma notícia que não foi lá tão legal, ou estamos enfrentando uma fase difícil na nossa vida pessoal. Mas como se eu posso dar um conselho para vocês e até como explicação desse tópico mesmo, é que a gente deve aprender a separar as coisas, aprender a separar os nossos sentimentos, a ter a inteligência emocional para separar as nossas dificuldades. Então, às vezes, a gente não está num momento muito bom pessoalmente, no nosso lado pessoal. E não está muito legal, tem alguma situação que não é muito favorável. E quando a gente vai trabalhar, a gente não pode misturar é, esse lado pessoal com o lado profissional, né? Então, as pessoas que trabalham com a gente não têm culpa dos nossos problemas, não é verdade? E da mesma forma, vale o inverso também. Que às vezes a gente pode ter um dia ruim no trabalho, a gente pode ter um dia não muito produtivo, um dia que de repente não aconteceu alguma coisa legal, e às vezes isso afeta o nosso humor, a nossa energia, né? E a gente deve, no entanto, não misturar, não levar isso para casa, não levar isso para o nosso lado pessoal ou para as pessoas que convivem com a gente diariamente, né? Também trouxe aqui para vocês a realização em ambiente de trabalho, apenas de tarefas relacionadas ao trabalho. Isso tem a ver com o que nós falamos anteriormente, né? Mas também para a gente não misturar as nossas atribuições, né? Então, isso é muito importante. E aí eu trouxe para vocês aqui também como um respeito às regras e normas da empresa. Às vezes a gente vê por aí algumas empresas que proíbem, né? Cada empresa vai ter o seu código de conduta. E às vezes as empresas proíbem certos tipos de comercialização dos funcionários dentro do local de trabalho, né? Então, tem muita gente que pode vender cosméticos, né? Nas revistinhas, lá nos catálogos, vender os cosméticos ou determinados recipientes ou até N outros produtos, lingerie, relógio, tênis, camiseta, né? Então, nós temos, faz parte do nosso procedimento e do nosso comportamento ético o respeito às regras e normas da empresa. Então, muitas vezes a empresa vai ter essa orientação na hora da admissão lá do funcionário, na hora da contratação dele, ela vai dizer isso para ele, que ele não pode comercializar nada dentro da empresa ou que ele pode comercializar alguma coisa dentro da empresa, né? Isso varia muito de acordo com de instituição para instituição. Então, agora para a gente fazer um fechamento aqui do que nós conversamos durante a aula, nós falamos que o conceito de ética surgiu lá na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., e aí os pensadores já buscavam regular, né, o comportamento humano desde aquela época, estudar e entender o comportamento humano desde aquela época. E no nosso sintetizando aqui, nós temos a reflexão de que a ética é sistemática, né, sobre o comportamento moral, né? Então, lembrando dos costumes, né, das pessoas, ela investiga, analisa e explica a moral de uma determinada sociedade. O termo ética profissional significa o conjunto de princípios a serem observados pelos indivíduos no exercício da sua profissão.
Então, voltando lá nos 8 itens que nós conversamos, né? São princípios que devem ser observados por nós enquanto estivermos no nosso ambiente de trabalho, enquanto estivermos lá executando a nossa atividade, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu deixei também aqui a nossa finalização e as referências bibliográficas, de onde eu tirei alguma citação ou material que nós conversamos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula, então. Obrigada!